Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou professor Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E hoje, dando sequência ao nosso estudo aí, vamos falar sobre análise combinatória. Professor, esse assunto é muito top mesmo para concurso público. Diversas bancas cobram esse assunto. Porém, é um assunto dividido em várias etapas. Então, nós vamos começar hoje o estudo pela primeira parte, chamada de fatorial. Então, vem comigo, galera. Vamos lá, dando um pontapé inicial aí, falando sobre análise combinatória. Ó, o que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Nós vamos dar aí o conceito para você entender o que é esse método de contagem. Nós vamos falar especificamente sobre o primeiro deles, que é o pré-requisito, chamado de fatorial, e, na sequência, resolver alguns exercícios propostos. Beleza? É isso que nós preparamos para a aula de hoje. Beleza. Professor, em que meio eu estou? Galera, nós estamos falando em contagem. E para nós resolvermos exercícios de contagem, nós precisamos entender de uma série de métodos de resolução. Para que isso, professor? Para facilitar a contagem. Imagina se você tivesse que, de uma forma tradicional, ou como comumente a gente diz, resolver no braço, contando um por um. Quanto tempo você não levaria para resolver determinados problemas? Então, a análise combinatória, ela vem realmente de encontro a isso. Ela é um facilitador, ela oferece mecanismos, ela oferece métodos que facilitam você chegar de forma mais pronta, mais rápida a um resultado, sem necessariamente ter que recorrer à forma tradicional, contando um a um dos seus elementos. Beleza? Então, vamos mostrar como que isso funciona. Então, a análise combinatória é um conjunto de métodos que está aí para quê? Para resolver problemas, ok? Problemas de contagem. Para isso, nós vamos fazer uso de vários métodos, tá? É um conjunto de métodos. Quais são eles, professor? Primeiro, o princípio fundamental da contagem, depois, o fatorial, depois, arranjo simples, depois, permutação simples e, por último, a combinação. Nós vamos estudar todos esses métodos. A aula de princípio fundamental da contagem, inclusive, nós já a gravamos, então você já tem ela disponível. Nós vamos começar a falar agora de fatorial. Professor, fatorial cai no concurso? Galera, o fatorial, de forma direta, não. Só que fatorial é um pré-requisito para você desenvolver os métodos de contagem. Quando você vai fazer uma permutação, quando você vai fazer um arranjo ou uma combinação, você necessariamente precisa desenvolver um fatorial. Então, você precisa entender o que é um fatorial e como se desenvolve ele. Senão, você tem dificuldades em fazer os demais métodos. Tranquilo? Por isso, nós estudamos fatorial. É muito raro cair uma questão específica de fatorial, porém, ela é essencial no desenvolvimento desses outros métodos. Beleza? Então, vamos lá. O que é fatorial, professor? O que é fatorial? Então, nós estamos falando agora em um conjunto numérico específico, chamado conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São todos os inteiros positivos, a partir do zero. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Esses são os inteiros positivos, conhecidos como conjunto dos números naturais. Primeira questão, primeira coisa que você tem que estar atento. O fatorial só é desenvolvido para números naturais, beleza? Então, não admite números negativos, não admite números decimais e nem fracionários, beleza? Primeira questão. Bom, então, o fatorial, como o próprio nome já diz, fator, o que é um fator? Matematicamente, fator é um elemento da multiplicação. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3, eu tenho uma multiplicação. O 2 é chamado de fator,
o 3 é chamado de fator. São elementos que estão se multiplicando. Ambos são considerados fator. Beleza? Então, a palavra fatorial, ela faz referência a isso. É um elemento de uma multiplicação. Daí, já vem a ideia que resolver um fatorial é desenvolver um conjunto de multiplicações. São várias multiplicações sucessivas, que variam desde o número 1 até o número indicado no fatorial. Então, conceitualmente, a gente tem que o fatorial de um número natural representado, olha só a representação de um fatorial, vai ser n, porque n representa qualquer número natural, seguido de um ponto de exclamação, galera. Então, esse ponto de exclamação junto com n, eu leio n fatorial, ok? É o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Ou seja, eu parto de um valor indicado e vou diminuindo até chegar no número 1. Tranquilo? Vamos ver na prática como que isso funciona. Tá? Então, veja bem, ó. Eu tenho aqui o seguinte. A notação, né, como eu falei, é n fatorial. Aí eu tenho, se n for igual a 2, como que vai ficar essa representação? Vai ficar bem assim, ó, 2 fatorial. Simples assim. É assim que eu faço a indicação. E como que eu desenvolvo isso daqui? O desenvolvimento sempre vai ser assim. Parte do valor indicado vai diminuindo uma unidade até chegar no 1. Como eu estou no 2, a partir do 2 vem o 1. Então, é 2 vezes 1. Conclusão. 2 fatorial vale 2. Beleza? Um outro número, 3. Então, agora eu tenho 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É um conjunto de valores que se multiplicam, começando do 3, que é o valor indicado, diminuindo até chegar no número 1. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 são 6. Portanto, 3 fatorial é igual a 6. Beleza? Vamos ver um outro aqui. 4. 4 fatorial, professor. E agora? Mesma situação. Eu vou partir do número 4, diminuindo sempre uma unidade até chegar ao número 1. Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 24. Beleza? Mais um aqui. 5. 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que fazendo esse produto, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 20, 120, vezes 1, 120. Então, gente, 5 fatorial é igual a 120. Observe que o fatorial é uma forma simbólica, representativa, de nós indicarmos um valor, que é resultado de um produto. Então, nós podemos usar sempre desse mecanismo para poder representar um determinado valor. E é assim que vai aparecer nos exercícios. As bancas vão explorar isso. Vai te dar um símbolo indicado por um fatorial e vai pedir para você identificar qual é o número de referência desse fatorial. Beleza? Bom, então é importante entendermos isso aqui, ó, que você pode escrever assim. Uma outra coisa interessante de você entender também é que o ato desenvolver um fatorial implica necessariamente em você efetuar o produto de todos os termos, começando do valor indicado e diminuindo uma unidade de um para o outro até chegar no número 1. Isso é o desenvolver por completo. Professor, por que desenvolver por completo? Por acaso eu posso desenvolver de forma incompleta? Exatamente isso. No desenvolvimento do fatorial, não necessariamente você precisa dar continuidade e chegar até o último elemento, que seria o 1. Você pode, a qualquer momento, interromper o desenvolvimento. A única condição é que
ao interromper o desenvolvimento, você precisa, obrigatoriamente, indicar com um ponto de exclamação, para ficar notado que, dali para frente, ainda tem continuidade, ok? Porque uma coisa é eu escrever assim, ó, 5 vezes 3 vezes... 5 vezes 4 vezes 3. E parar. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3, somente. Agora, se eu escrevo 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, não é a mesma coisa que isso. Por quê, professor? Porque nesse primeiro caso aqui, o produto para no 3. Eu não dou mais continuidade e nem tem elementos para dar continuidade. Agora, nesta indicação, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, opa, tem um ponto de exclamação indicando fatorial. Então, não para ali. Depois desse 3, existe o 2 e existe o 1. Então, mesmo eu não colocando eles, o fatorial indica que eles existem. Portanto, esse resultado vai ser completamente diferente do anterior. Beleza? Fiquem atentos nisso. Então, o que eu quero que você entenda é que, diante de um fatorial, você pode desenvolver por inteiro ou parcialmente. Vou pegar um exemplo aqui, 7 fatorial. Eu quero desenvolvê-lo até o 5. Posso? Posso. Como que eu faço? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aonde eu optar em parar, em interromper o desenvolvimento, eu sou obrigado a indicar o fatorial. Tranquilo? É somente isso que tem que ser respeitado. Beleza? Então, se eu quisesse desenvolver mais, eu poderia 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial? Poderia. Você interrompe no momento que você quiser, desde que indicado com um ponto de exclamação. Beleza? Bom, já sabemos que o fatorial é o desenvolvimento de um produto até chegar ao número 1, quando feito por completo, e que ele também pode ser feito de forma parcial. Aí vem a dúvida, professor, e se eu não souber qual é o valor indicado? E se esse valor indicado for uma variável? Qual é o procedimento que eu devo adotar? Então, veja bem, nem sempre estaremos diante de um fatorial na qual o valor indicado é conhecido. Pode ser uma letra, uma variável. Pode? Pode. Como assim, professor? Por exemplo, de forma genérica, vamos pegar aqui uma letra N. Vou pegar aqui a seguinte situação. Ó. Se eu tiver uma letra assim, ó, N fatorial, e agora, como que eu desenvolvo isso daqui? Bom, nós não temos como chegar num determinado valor final quando se trata de letra. Por quê? Porque, como nós dissemos, ela é uma variável, é um termo desconhecido, então não tem como eu determinar, mas tem como eu representar. Então, eu posso representar isso aqui da seguinte forma. Como eu sei que o fatorial é o desenvolvimento do produto de um valor pelos seus antecessores, então, de um valor para o outro, vai sempre diminuindo uma unidade. Se eu começo com 7, o próximo é 6, depois 5, depois 4, depois 3. Observe que diminuiu uma unidade, diminui 2, diminui 3, e assim sucessivamente. Então, como eu não conheço esse valor, n, eu posso partir dele, n, não sei quem ele é, mas eu sei que o próximo vai ser ele menos 1. Vai ser uma unidade a menos. E que o próximo vai ser n menos 2. E que o próximo vai ser n menos 3. E assim sucessivamente. Ok? Então, o desenvolvimento de um fatorial, quando o valor indicado é um termo desconhecido, uma incógnita, uma variável, nós fazemos a representação nesse formato, sempre multiplicando a partir dele e diminuindo uma unidade de um para o outro, de um fator para outro fator. Um detalhe que muitos professores não falam
E, às vezes, o aluno associa que o fatorial é só uma multiplicação de valores pelos antecessores. Não, você pode também ter uma situação onde há necessidade de você representar os sucessores. Então, se você lembrar que de um para o outro diminui uma unidade, então, se você for no caminho contrário, se você for partir daqui, o que vem antes dele vai ser quem, gente? Vai ser o n mais 1. E o que vem antes desse vai ser o n mais 2. E o que vem antes desse vai ser o n mais 3. E assim por diante. Porque todo valor inteiro, ele faz parte de uma sequência de multiplicação, né, de valores. Então, se eu tenho 7, depois dele é o 8, depois é o 9, depois é o 10 e assim por diante. Então, você pode enxergar nesse formato também. Beleza? Tranquilo. Então, nós já sabemos como representar um fatorial quando conhecido o valor ou quando não conhecido o valor também. Ok? Então, de forma genérica, nós temos aquilo que eu já representei. N fatorial seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Quero falar de 2 casos especiais aqui. Tá? Definição especial. Bom, para nós entendermos essa definição especial, que ela é composta por 2 respostas, gente. O 0 fatorial e o 1 fatorial. Nós temos que, de forma conceitual, toda vez que você tiver 0 fatorial, vale 1. Toda vez que você tiver 1 fatorial, vale 1. O que alguns alunos questionam é, professor, de onde que tirou isso? Como que eu sei que é isso? Bom, uma das formas matemáticas de justificar isso daqui seria o seguinte. Veja bem, eu vou pegar aqui uma situação de 4 fatorial. Como que eu posso representar esse cara? Vocês concordam que 4 fatorial, ele pode ser representado como sendo 5 vezes 4 fatorial dividido por 5? Ou simplesmente, vou colocar diferente, ou simplesmente assim, ó, 5 fatorial dividido por ele mesmo? Por quê, professor? Porque se nós desenvolvermos o 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4. Como eu tenho um 5 embaixo, 5 com 5 simplifica, portanto, 4 fatorial é igual a 4 fatorial. Tranquilo? Uma outra forma seria nós fazermos assim, 3. Vamos pegar aqui, 3 fatorial. Então, 3 fatorial pode ser igual a 4 fatorial dividido por 4. Pode ser assim? Pode, sem problema nenhum. Então, o 4 vezes 3 dividido por 4. Eu simplifico 4 com 4, sobrou quem? 3 fatorial igual a 3 fatorial. Então, isso aqui são formas diferentes de nós representarmos isso. Tranquilo? 1 fatorial. 2, vamos pegar o 2 aqui. Já fizemos 4, 3, ó, o 2. 2 fatorial. Ele pode ser 3 fatorial dividido por 3. E isso aqui vai ser igual a quem? 3 vezes 2 dividido por 3. Simplifico 3 com 3, conclusão, 2 fatorial é igual a 2 fatorial. Beleza? E 2 fatorial é resultado de quem? De 2 vezes 1. E aí, se eu pegar um 1 fatorial, professor, como que eu posso representar? Eu posso dizer que ele é igual a 2 fatorial dividido por 2. Beleza. O que é 2 fatorial, gente? 2 fatorial isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1. Não é assim que eu desenvolvo o fatorial? Multiplica ele? Então, beleza. Ó, 2 vezes 1 dividido por 2, simplifico 2 com 2, resposta 1. Conclusão, 1 fatorial é igual a 1.
Partindo do mesmo princípio, eu posso dizer que 0 fatorial é igual a 1 fatorial dividido por 1. 1 fatorial, a gente acabou de ver que é ele mesmo, 1. E 1 dividido por 1 é 1. Conclusão, 0 fatorial também vale 1. Ok? Então, isso aqui é uma forma matemática de nós provarmos essas definições especiais. É óbvio que você não precisa ficar memorizando como que faz isso. Você já parte do princípio que, se você tem 0, vale 1. Se você tem 1, vale 1. 0 e 1 fatorial é igual a 1. Beleza? Tranquilão, né, galera? Essas definições especiais, gente, elas podem estar presentes aí em vários momentos, em várias situações, em outros métodos que nós iremos aplicar, de arranjo, de combinação, de permutação. Então, é muito importante entender essa definição especial aqui. Bom, vamos para alguns exemplos. Me perguntaram, professor, especificamente eu uso fatorial aonde? Nós vamos fazer uso do fatorial em situações onde a gente vai ter que constantemente ter que fazer uma simplificação. Então, sempre em casos de simplificação, nós vamos estar usando o fatorial. Então, eu vou mostrar alguns casos e como proceder diante dessa simplificação. Primeira situação aqui, eu tenho o seguinte, ó. 8 fatorial dividido por 6 fatorial. O objetivo de uma simplificação é reduzir valores. Eu simplifico por quê? Porque eu tenho um valor muito alto e eu quero determinar um valor menor. Então, para fazer esse processo de transformação, nós fazemos a simplificação. Beleza. Bom, como que eu procedo para simplificar? Primeiro, identifica-se qual é o maior valor. O maior valor é o que está em cima ou é o que está embaixo? Bom, no nosso caso aqui é o que está em cima, é o 8. 8 é maior que 6, então 8 fatorial é maior que 6 fatorial. Tranquilo. Eu desenvolvo o maior até chegar no menor. Então, vai ficar desse tipo aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, paro aqui, dividido por quem? Por 6 fatorial. Observem agora que o mesmo valor que eu tenho em cima, eu tenho embaixo de fatorial. 6 e 6. Como eu tenho os mesmos valores, galera, olha só, simplifica, passa o facão neles. Simplifica os dois valores. Quem sobrou? O 8 e o 7. E 8 vezes 7, isso é igual a 56. Pronto, está resolvido o exercício. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo? 7 e 9 agora, ó. 7 e 9. Uma coisa tem que ficar muito bem clara. O maior valor nem sempre aparecerá na parte de cima, no numerador. Ele pode aparecer embaixo. A regra é, desenvolve sempre o maior. Não vou desenvolver o menor, eu desenvolvo o maior. Professor, se eu quisesse desenvolver os dois e dividir no final, poderia? Poderia, só que isso vai te dar um puta trabalho. Então, como a proposta, o objetivo é facilitar, então vamos usar do conhecimento de fatorial. Como o 9 é maior que o 7, eu desenvolvo o 9. Então, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7, para aqui. E aí, eu tenho 7 em cima, eu tenho 7 embaixo, simplifico. Quem ficou em cima, professor? 7 fatorial dividido por 7 fatorial é 1. E aí, 9 vezes 8, 72. Então, resposta 1 sobre 72. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 8 fatorial dividido por 5 vezes 3 fatorial. Observem agora que no denominador eu não tenho somente um fatorial. Eu tenho 2 fatoriais, o 5 e o 3, e eles estão multiplicando. Tranquilo.
Nesse caso, qual o procedimento, professor? Primeiro você identifica o maior, e aí depois você identifica o segundo maior. E você vai desenvolver o maior até ser igual ao segundo maior. Então, nesse caso, como 8 é o maior e o 5 é o segundo maior, então eu desenvolvo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 5. Por quê? Porque o 5 é o segundo fatorial maior que eu tenho aqui. Tá, beleza, professor. E o que eu faço com o menor, que nesse caso é o 3? Eu desenvolvo ele. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, vejam bem, galera, ó, eu desenvolvi o 8 até chegar no 5. Observe que com o 5 eu não fiz nada, ele continua 5 fatorial. E o 3, que é o menor valor, eu fiz o desenvolvimento dele. Agora eu posso simplificar. Por quê? Porque se trata de um produto. E, por se tratar de um produto, eu posso, os elementos que forem iguais ou o resultado de um produto igual, eu posso eliminar. Por exemplo, 5 elimina 5. 5 fatorial com 5 fatorial. Aqui embaixo eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Quantos são 3 vezes 2 vezes 1? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu tenho aqui 6 com 6. Pronto, eliminei. Quem sobrou, professor? Sobrou o 8 e o 7. 8 vezes 7, 56. Pronto, está resolvido. Está aqui. Eliminamos mais um caso de fatorial. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Belezinha? Olha só, agora um desafio diferente. Agora eu não tenho uma multiplicação, então não é o mesmo procedimento, já ir cortando. Quando é multiplicação, eu tenho um comportamento. Quando eu tenho soma de fatorial, aí o cuidado dobra. Rufam-se os tambores, atenção geral, galera. Não é o mesmo procedimento. Eu vou ter que usar agora de outros artifícios matemáticos para poder fazer a simplificação. Lembrando que, para poder simplificar, ou seja, cortar um valor com o outro, para podermos fazer isso, é necessário e obrigatório que esses termos estejam multiplicando. Eu só posso eliminar um valor de cima com um valor de baixo se o que estiver em cima estiver multiplicando e se o que estiver embaixo estiver multiplicando. Se houver uma soma ou houver uma subtração nesse meio, eu já não posso fazer isso de forma direta. Preciso usar alguns recursos matemáticos para poder fazer isso. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção. Então, preste muita atenção aqui agora. Olha só o que eu tenho. 10 fatorial mais 9 fatorial. Não é vezes 9, é mais 9. Então, vai exigir um comportamento diferente. Embaixo, eu só tenho 8. Tranquilo. Bom, para poder simplificar, eu tenho que ter o mesmo valor em cima e embaixo, multiplicando para poder simplificar. Então, eu vou ter que dar um jeito desse 8 aparecer aqui em cima. Como que eu faço isso? Bom, vou desenvolver o 10 até chegar no 8 e vou desenvolver o 9 até chegar no 8. Vai ficar bem assim, ó. Olha só o artifício matemático utilizado aqui. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Paro aí. Por que eu parei aí? Porque eu quero eliminar o 8. Beleza. Mais, então está aqui, ó, sinal de mais. Agora eu vou desenvolver o 9 até chegar ao 8 também. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 9 vezes 8 fatorial. Tranquilo? Beleza. Tudo isso dividido por 8 fatorial. Bom, professor, eu tenho 8 fatorial em cima e tenho 8 fatorial embaixo. Posso cortar? Bom, se você consegue visualizar isso daqui, até poderia, mas o correto seria, veja bem, como aqui é um termo, 10 vezes 9 vezes 8 é um termo, e 9 vezes 8 fatorial é outro termo, e eles estão somando, eu posso
usar do artifício que é a fatoração de termos comum. Vou usar do recurso da fatoração. Quando eu tenho dois ou mais termos sendo adicionados, e se eles possuem algum termo em comum, eu posso colocar em evidência esse termo comum. E nesse caso, 10 vezes 9 vezes 8, possui em comum com 9 vezes 8, o 8. Então, de acordo com a regra de fatoração, coloca-se o 8 em evidência, está aqui ele, passa multiplicando, abre parênteses, e agora eu vou dividir tudo que está aqui em cima por 8. Aí eu tenho, 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 8. 8 elimina 8, sobra o 10 vezes 9. Então, está aqui, 10 vezes 9. Aí eu tenho o sinal de mais, então vou colocar o sinal de mais aqui. Depois, 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Então, 8 elimina 8, sobra só o 9. Tudo isso dividido por 8. O de baixo não mexe. Tranquilo? Agora, olha só, galera. O 8 fatorial está multiplicando em cima e o 8 fatorial está dividindo embaixo. Quando eu tenho um termo multiplicando e o outro dividindo, então eu posso agora, sim, fazer a simplificação entre eles. 8 elimina 8. Quem sobrou, professor? Sobrou 10 vezes 9, que é igual a 90. 90 mais 9, resposta 99. Então, está aqui o resultado dessa simplificação aqui. O resultado é 99. Beleza, gente? Observe que o desenvolvimento desse fatorial exige do aluno conhecimento e a habilidade em fatorar. Você precisa saber fatorar, principalmente o caso de fator comum, tá? Que é o primeiro caso de fatoração lá. E aí, aplicando esse caso de fatoração, a gente chega com tranquilidade na resposta aí. Beleza, galera? Tá tranquilo, gente? Tá todo mundo aí em cima do caminhão? Estão compreendendo? Tá? Eu estou indo assim bem passo a passo, porque isso aqui é a base. Se você não entender isso daqui, quando a gente estiver falando de permutação, combinação, arranjo, você vai ficar perdidaço. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Calcular o valor numérico de cada uma das expressões. O que é calcular o valor numérico? Calcular o valor numérico é achar o valor da expressão numérica. Então, a minha expressão numérica aqui, nesse primeiro caso, ela é constituída pela soma de 2 fatoriais, 5 fatorial mais 2 fatorial. Como que eu resolvo isso? Nesse caso, como não tem nada dividindo, eu sou obrigado a desenvolver o fatorial e, por último, somar. Uma coisa que você não pode fazer, 5 fatorial mais 2 fatorial, professor, 5 mais 2, 7, está correto isso? Não, isso está errado. 5 fatorial mais 2 fatorial não são 7 fatoriais, ok? Isso aqui está errado. Como que eu faço, professor? Você tem que desenvolver individualmente. O que é o 5? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mais o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Aí você tem 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, vezes 1, 120. Mais 2 vezes 1, 2. Conclusão, 120 mais 2, 122. Pronto, resolvi o fatorial. Tranquilo? Tá? Então, na soma, eu tenho que desenvolver separadamente cada um deles e, por último, eu faço a adição. Tranquilo? Outro caso. 3 mais 2 menos 1 dividido por 0 fatorial. Então, vamos lá. Essa é uma situação também que, desenvolvendo individualmente cada um deles, vai ser mais tranquilo. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1.
Eu já sei que o desenvolvimento é uma sequência de multiplicação. Aí eu tenho mais 2 fatorial. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Menos 1 fatorial. O que é 1 fatorial? É 1 mesmo. Lembram do conceito especial, a definição especial? 0 e 1 é 1. Então, tudo isso vai estar dividido por quem? Por 0 fatorial, que vale 1. Tranquilo, gente? Agora, é só efetuar o produto e fazer a soma ou a diferença, dependendo do sinal. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1 são 6. 2 vezes 1 são 2. Então, eu tenho 6 mais 2, 8. 8 tira 1, 7. E 7 dividido por 1 é 7 mesmo, porque está dividido por 1. O 1 não altera o resultado da divisão. Eu continuo com o mesmo valor. Tranquilo? Pronto, está resolvido. Beleza? Vamos para mais um aqui, ó. Agora, trabalhando de forma genérica. Agora eu acrescentei um valor, uma letra, e eu tenho que fazer a representação disso aí. Eu tenho n mais 9 fatorial dividido por n mais 7 fatorial. Observe que eu tenho uma divisão. Dar o resultado disso implica em quê? Em simplificar esses valores para valores menores. Bom, nós aprendemos que para simplificar, eu identifico sempre quem é o maior valor e desenvolvo o maior até ele chegar no menor. Captaram a regra? Desenvolve o maior até chegar no menor. Desenvolver é um ato de, começando do valor indicado, você vai diminuindo uma unidade. Então, se você está no 9, o próximo é 8, depois o próximo é 7, aí 6, 5, e aí vai diminuindo. Tranquilo? Vai diminuindo uma unidade. Então, n mais 9 é maior que n mais 7. Eu não sei quanto é esses valores, mas eu sei que n mais 9 é maior que n mais 7. Então, eu vou ter aqui o seguinte, desenvolvendo o maior, eu vou ter n mais 9 vezes, diminui uma unidade, n mais 9. Então, a próxima vai ser n mais 8. E a próxima? Diminui uma unidade, n mais 7. Aí, diminui outra? Não. Por quê, professor? Porque eu já tenho n mais 7 aqui embaixo. Então, eu não preciso continuar desenvolvendo. Eu paro aqui, ó. O meu fatorial vai parar aqui. É um desenvolvimento parcial. Lembra? Falamos isso no início da aula. Você pode desenvolver até onde você quiser. Então, eu desenvolvi até o valor de cima ser igual ao de baixo. E sendo igual, eu posso simplificar n mais 7 com n mais 7. Quem sobrou? Sobrou n mais 9 vezes n mais 8. E agora, professor, o que eu faço? Agora você faz a multiplicação desses valores. Como se trata de multiplicação de 2 binômios, nesse caso, você tem que fazer a distributiva, ou conhecida como chuveirinho. N vezes n, n ao quadrado, n vezes 8, 8n, 9 vezes n, 9n, mais 9 vezes 8, 72. Conclusão, eu vou ter n ao quadrado mais 8 mais 9, 17n, mais 72. Está aqui. Professor, isso aí vai dar uma equação do segundo grau? Não, gente, veja bem. Isso não é uma equação do segundo grau. É um polinômio do segundo grau. Para ser equação, teria que ter um sinal de igualdade ali. Tá? E eu não tenho um sinal de igualdade. Então, é simplesmente um polinômio do segundo grau. Né? No caso aqui, um trinômio, né? Que é um polinômio de 3 termos. Beleza? É uma expressão, uma equação de grau 2. E aí, para-se aí. Está resolvido. Beleza? Não tem que achar valor de n, não. A não ser que ele tivesse dado uma igualdade, e aí sim você vai ter que calcular o valor de n. Aí é diferente.
tá? Mas aqui a proposta é só simplificar. Olha só, n menos 3, n menos 5. E agora? Bom, nós aprendemos que toda vez que tivermos uma situação assim, eu desenvolvo o maior até chegar no menor. Aí eu pergunto para vocês, quem é o maior? N menos 3 ou n menos 5? Toma cuidado com sua resposta. Quem falou n menos 5 está errado. O n menos 5 não é maior que o n menos 3. O n menos 5 é menor. Pessoal, nós não estamos falando de um valor positivo. Quando eu faço referência a um valor positivo, n mais 3, n mais 5, o maior é o que estiver somando o maior valor. Mas quando se trata de um valor negativo, ocorre o inverso. Quanto menor o valor, maior é o seu valor. Então, se eu tenho menos 3 e menos 5, menos 3 é maior que menos 5, tá? Então, fiquem atentos, porque o sinal negativo causa essa confusão aí, e muitas vezes o aluno acaba errando, beleza? Então, eu tenho que desenvolver o n menos 3, professor, e isso mesmo. Então, vamos lá, ó. N menos 3, aí eu diminuo uma unidade, ele vai para n menos 4. Depois eu diminuo outra unidade, ele vai para n menos 5. Para aí, para. Por quê? Porque embaixo eu tenho n menos 5. N menos 5. Está aqui, ó, parei. Como eu tenho n menos 5 em cima, n menos 5 embaixo, ó, simplifico. Quem sobrou? N menos 3 vezes n menos 4. Aí aqui faz a distributiva, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 4, menos 4n. Menos 3 vezes n, menos 3n. Menos 3 vezes menos 4, menos com menos mais, 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter como resultado final, n ao quadrado, menos 4 com menos 3, menos 7, mais 12. Olha só, mais uma vez, um trinômio do segundo grau, ok? E não se resolve. Para aí, porque não é uma equação. Beleza? Tranquilão. Tranquilo, né, galera? De boa. Bom, já estamos ficando craque aí na resolução de fatorial. Mas vamos ver uma situação agora em que a gente tem uma equação. Olha só. Resolva a equação. Agora sim. Não basta só eu usar do quesito simplificação, mas eu preciso resolver. Professor, o que é resolver uma equação? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável, da incógnita, que satisfaz aquela igualdade. Eu tenho uma expressão, uma variável, uma incógnita, expressa por uma igualdade, ou seja, eu tenho uma sentença igualitária. E para que isso seja verdadeiro, qual deve ser o valor dessa variável? Então, eu preciso encontrar. Então, vamos lá. Usando o conhecimento, eu vou fatorar, porque eu preciso eliminar esse fatorial, desenvolvo o maior até ele chegar no menor. Então, vai ficar bem assim, ó, x mais 1 vezes, se eu tirar uma unidade de x mais 1, vai ficar somente x. Depois, eu tiro uma unidade, vai ficar x menos 1. Pronto, paro aqui. Isso aqui dividido por x menos 1. Beleza. Agora, como eu tenho x menos 1 de um lado em cima e x menos 1 embaixo, simplifico. Isso tudo é igual a 56. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x. O 56 está do outro lado da igualdade. Se eu trouxê-lo para cá, ele vem negativo. E aí, do outro lado, fica o zero. Observe que agora eu tenho uma equação, porque eu tenho x ao quadrado mais x menos 56 igual a zero. E aí, como se trata de um trinômio do segundo grau, então eu tenho uma equação do segundo grau. Como que eu resolvo, professor? Qualquer um dos métodos de resolução da equação do segundo grau. Pode fazer o tradicional, que é usar aquela fórmula de Bhaskara e desenvolver, ou pode fazer usando de soma e produto. Tá? Vou fazer por soma e produto para nós
adiantarmos aqui. Então, eu tenho que ter dois valores cujo produto seja igual a menos 56 e cuja soma seja o oposto de B. Como o B aqui vale 1, o oposto é menos 1. Então, quais seriam dois números que multiplicados dá menos 56 e cuja diferença vai dar menos 1? A resposta é menos 8 e 7. Menos 8 vezes 7 é menos 56. E menos 8 mais 7 dá exatamente menos 1, que é o oposto de B. Então, satisfaz a equação. Resposta, menos 8 e 7. Porém, depois de feito isso, eu não posso admitir como verdadeiro os dois valores. Por que que eu não posso admitir como verdadeiro os dois valores? Pelo próprio conceito de fatorial. O fatorial ele só pode ser aplicado, tá, ao conjunto dos números naturais. O fatorial é um número natural. E número natural são todos os inteiros e positivos. Então, se eu pegar o menos 8, não vai dar certo. Por quê? Menos 8 mais 1 é menos 7, já furou. Não pode ser negativo. Eu não posso ter fatorial de um número negativo. Então, o menos 8 não atende ao conceito de fatorial. Então, a única resposta admissível é o 7. X igual a 7. Tranquilo? Então, é um cuidado que tem que se tomar. Não basta só encontrar os valores lá. Eu sei fazer a equação de segundo grau. Vai lá, faz e acha que as duas respostas são verdadeiras. Não. Pode ser que, em alguns casos, sim, e em outros, não. E pode ter casos também que nem se admita a resposta lá. Pode haver essa possibilidade. Beleza? Vamos ver aqui um outro caso. Olha só. X mais 2 fatorial e 2 vezes x mais 1 fatorial. O que eu faço aqui? O objetivo é encontrar o valor de x. Então, eu desenvolvo o maior até chegar no menor. Quem é maior, x mais 2 ou x mais 1? X mais 2. Então, vai ficar bem assim, ó. X mais 2 vezes x mais 1 fatorial igual a 2 vezes x mais 1 fatorial. Galera, como eu tenho x mais 1 aqui multiplicando, e eu tenho x mais 1 do outro lado multiplicando, então eu posso simplificá-los. Conclusão, ficou x mais 2 igual a 2, x igual a 2 menos 2, portanto, x é igual a 0. X pode dar 0? Pode, sem problema nenhum. Se aqui for 0, 0 mais 2 vai dar 2. Se aqui for 0, 0 mais 1 vai dar 1. Então, existe o fatorial de 1 e existe o fatorial de 2. Então, é verdadeiro. Pronto, está resolvida a questão. Tranquilo? Olha só, n mais 1 fatorial mais n fatorial dividido por n mais 2 fatorial. Mais uma situação aqui. Galera, ó, quem é o maior? N mais 2. Quem é o menor? N. Então, eu tenho que desenvolver o n mais 2 até chegar no n. Então, vai ficar bem assim, ó. N mais 1 vezes n, tá? Desenvolvo esse até chegar no n, mais n. E aí embaixo, vou desenvolver o n mais 2 até chegar no n. Então, vai ficar n mais 2 vezes n mais 1 vezes n. Aí, como eu tenho aqui uma soma, eu vou ter que simplificar isso daqui. Então, aqui em cima vai ficar assim, ó. N fatorial, que multiplica n mais 1 vezes n dividido por n, n elimina n, sobra n mais 1. Mais n com n dá 1. Tudo isso dividido por n mais 2 vezes n mais 1 vezes n. Tranquilo? Agora, vamos simplificar. Quem eu tenho aqui? N
Simplifica com n. O que dá aqui, gente? N mais 1 mais 1. Isso aqui não é n mais 2? N mais 1 mais 1? N mais 2. Então, professor, eu posso simplificar n mais 2 com n mais 2? Posso. E a resposta vai ser 1 sobre n mais 1, que foi o que sobrou embaixo. Pronto, está resolvida a questão. Tranquilo? O objetivo aqui era só simplificar. Então, ó, observem que o fatorial é um conjunto de habilidades, galera, que vai exigir alguns procedimentos matemáticos, como fatoração, desenvolvimento de potência. Você tem que estar muito atento nisso daí, senão você realmente vai ter dificuldade em fazer os exercícios de fatorial. Então, para a gente fechar aí, vamos ver alguns exercícios. A soma de todos os números primos que são divisores de 30 fatorial é... Veja bem, gente, eu trouxe esse exercício para realmente bugar a cabeça aí, é para mexer com a cabeça de você, concurseiro. Porque a gente tem que estar atento em saber fazer a leitura do contexto do exercício e ver que atitude que eu posso tomar para resolver esse exercício. Quando ele fala a soma de todos os números primos que são divisores de 30 fatorial, olha o conjunto de habilidades que são provocadas aí, nesse exercício. Primeiro, você precisa saber o que é um número primo. Depois, você precisa saber o que quer dizer divisor de um número. E, por último, você vai ter que saber somar esses valores. Então, aí, ó, assim, a princípio, de pronto, já 3 habilidades são cobradas nisso daí. Bom, professor, como que eu vou resolver isso? Primeiro, você tem que entender que divisor de um número é um número que divide. Então, 2 é divisor de 6, 2 é divisor de 8, 2 é divisor de 10, 3 é divisor de 6, 3 é divisor de 9, 3 é divisor de 15, 3 é divisor de 30. Então, observem que o divisor de um número é um número que divide, e ao dividir, a divisão é exata. Tá? O divisor, ao dividir um número que ele é divisor, a resposta, o resto é sempre 0, a divisão é exata. Beleza. E se você partir do princípio que os múltiplos de um número, esses números que são múltiplos dele, ele é divisor deles, fica tranquilo. Por exemplo, 2 é divisor de quem? De todos os números que são múltiplos de 2. Como que eu acho os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eles são resultados dos múltiplos de 2. São múltiplos de 2. Porque é a partir do 2 se chegam nele. Ok? Então, se eles são múltiplos de 2, então quer dizer que o 2 é divisor dele. Ah, professor, todos os números que são múltiplos de um determinado valor, quer dizer que esse valor é divisor dele? Exatamente isso. Beleza. A partir do momento que você entendeu isso, você vai saber dizer o seguinte: quem são, o que é 30 fatorial, gente? O que é 30 fatorial? 30 fatorial é uma forma de representar a multiplicação de todos os elementos a partir do 30 e seus antecessores, multiplicando. É uma forma de representar a multiplicação de todos os valores a partir do 30 e os seus antecessores. Ou seja, 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Continua. Professor, eu preciso colocar todos? Necessariamente você não precisaria colocar todos. Você concorda que isso daqui vai diminuindo até chegar no número 1, que vai ser o último
Não é assim que nós desenvolvemos um fatorial? Sim. O que o exercício pediu foi a soma de todos os números primos, que são divisores. Então, todos os números que estão presentes nesta tabuada, eles são necessária e obrigatoriamente divisor de 30 fatorial. Porque eles fazem parte, a partir dele se chega nesse valor. Então, todos esses números aqui são divisores. O 30, o 29, o 28, até o número 1. Beleza. Só que o exercício quer a soma dos que forem primos. Então, quem são os números primos? Vamos colocar aqui, começando a partir do número 2, né? 2 é o menor número primo e ele vai estar aqui. Professor, o 1 não entra? Não. O 1 não é um número primo e nem é composto. O 1 só tem um divisor. E no conceito de número primo, dentro do conjunto dos números naturais, são aqueles que têm 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, no caso, o 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, aí 14 não, 15 não, 16 não, o 17, o 18 não, o 19, aí o 20 não, 21 não, 22 não, 23, 24 não, 25 não, 26 não, 27 não, 28 não, 29. Então, está aqui. Todos os números primos presentes de 1 a 30 são esses aqui. E o que o exercício pediu? A soma deles. Então, vamos lá, ó. 2 mais 3, 5. Com 5, 10. 10 com 7, 17. 17 com 11, 28. 28, vamos lá, continuando. 28 com 13, 41. 41 com 17, eu vou ter 58. Aí, continuando. 58 mais 19 vai dar 68, 77. 77 mais 23. 77 mais 23 vai dar 100, né? Isso mesmo, 100. E 100 mais 29, 100 mais 29, então eu tenho 129. Resposta letra E. Pronto, está aqui. Mas olha a habilidade que exigiu de você. Saber o que é um número primo, né? E enxergar que divisor tem que fazer parte da tabuada. Então, como 30 é uma multiplicação de valores em ordem decrescente até chegar no 1, então todos os primos que existirem de 1 a 30 fazem parte desse conjunto de valores que tem que ser somado. Pronto, tranquilo, está resolvido o exercício. Belezinha? Então, tá aí, galera. Vamos ver um outro aqui, ó. Isso aqui é bem legal. Se n mais 1 fatorial é igual a 10 vezes n fatorial, então n menos 1 ao quadrado vale. Observe que essa resposta ela está atrelada ao valor de n. Se eu não souber n, eu não tenho como responder. E aí, para encontrar o valor do n, eu vou ter que desenvolver. O que é n mais 1 fatorial? E aqui eu tenho n fatorial. Então, eu desenvolvo um maior até chegar no menor. Então, eu vou ter ó, n mais 1 vezes n fatorial para igual, do outro lado, 10 vezes n fatorial. Observe que eu tenho n fatorial de um lado e n fatorial do outro. Como ambos estão multiplicando, eu posso simplificá-los. Quem sobrou aqui? N mais 1. Quem sobrou do lado de lá? 10. Passando 1 para o outro lado, eu tenho 10 menos 1, n igual a 9. Bom, agora que eu sei que n vale 9, eu venho para cá. N menos 1 ao quadrado, 9 menos 1 ao quadrado, vai dar 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Resposta, letra C, 64. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, tá aí, ó.
mais um exercício envolvendo fatorial. Observe que na medida que você vai dominando isso, você faz os exercícios com mais tranquilidade. Mas volto a bater na tecla de que artifícios matemáticos são necessários e constantemente você vai ter que usá-los. E aí, para a gente encerrar, vamos revisar aí, caiu aqui no concurso 2016, por esse Instituto Excelência, ele perguntou bem assim: assinale a alternativa correta referente a fatorial. E aí nós temos aqui uma série de conceitos, na qual a alternativa correta é o conceito de fatorial. Bom, a letra D diz que é nenhuma das alternativas. Portanto, a resposta, se A, B e C não condizer com o conceito de fatorial, obviamente vai ser a letra D. Mas vamos lá. Primeira questão aqui. Vamos começar de baixo para cima. Letra C. O fatorial de um número n, n pertence ao conjunto dos números naturais, até aí está correto, porque o fatorial só é de números naturais. É sempre o produto, é um produto, está certo isso, de todos os seus antecessores, até aí está certo também, que é um produto de valores dos que vêm antes, excluindo a si próprio, já tem um furo aqui. Excluindo a si próprio? Não. A multiplicação começa a partir dele, do valor indicado. Se eu tenho 10 fatorial, eu começo 10 vezes 9, vezes 8. Então, eu multiplico pelos antecessores, mas eu começo a partir do valor indicado. E ele falou para excluir a si próprio. Então, não é a letra C. Na letra B, o fatorial de um número n pertence ao conjunto dos números naturais, até aí beleza, é sempre o produto de todos os seus antecessores, tranquilo, incluindo-se a si próprio, beleza, inclui-se ele mesmo, e também incluindo o zero. Incluindo o zero? Não. O desenvolvimento de um fatorial começa a partir do próprio valor, do valor indicado, vai diminuindo até chegar no número 1 e não no 0. Professor, por que não pode chegar no 0? Porque o 0 anula tudo, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, eu não posso chegar no 0, eu paro no 1. Tá? É o desenvolvimento de n a 1, ok? Então, não é de n a 0. Beleza, a representação está até correta, mas não é 0, então não é a letra B. Nos sobra só a letra A. O fatorial de um número n, pertencente ao conjunto dos números naturais, tranquilo, é sempre o produto de todos os seus antecessores, tranquilo, incluindo-se a si próprio e excluindo o 0, certo? Então, vai chegar até o número 1, porque o 0 não entra. A representação é feita pelo fatorial seguido do sinal, pelo número fatorial seguido do sinal de exclamação, n. Então, resposta correta, letra A. Beleza? O 0 não entra no desenvolvimento do fatorial. Beleza, né, gente? Tranquilo? Bom, e assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, esse assunto, como eu disse, é a base. Nós queremos construir aí uma grande torre aí de boa apresentação chamada análise combinatória. E essa torre, para que ela tenha sustentabilidade, não adianta você dominar bem lá em cima, mas se essa base não for bem formada, você vai ter dificuldade. E essa base chama-se conhecimento de fatorial. Saber desenvolver bem isso vai te ajudar lá na frente. Beleza? Fiquem com Deus. Firmes, fortes, é possível, galera. Deus está contigo. Nos encontramos na próxima aula, na certeza de que Deus estará conosco aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.